E aí, senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô no hiato aqui de vídeo, essas últimas semanas muito corridas, muito movimentadas, e eu praticamente não tive tempo de fazer nenhuma gravação para vocês. E aí, hoje, finalmente, depois de uma cirurgia longa, estou aqui de volta para a gente conversar sobre um tema que tem gerado aí uma certa polêmica entre algumas classes médicas. Afinal de contas, qual é o melhor para a face? Procedimentos estéticos ou lifting cirúrgico? Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para vocês quais são as reais indicações de cada uma deles e qual que eu prefiro, afinal de contas, como cirurgião. Senhores, meu nome é Bruce Otsuka, eu sou médico residente em cirurgia plástica. Se você é novo aqui, por favor, considere se inscrever no canal. Deixe o seu curtir aqui nesse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Nesse canal a gente fala sobre cirurgia plástica, sobre estética, medicina estética, dermatologia, enfim, tudo relacionado ao mundo da estética. E o nosso tema de hoje é uma polêmica: procedimentos não invasivos ou pouco invasivos versus cirurgia. Qual dos dois é o mais eficiente, é o mais atrativo e tem o melhor custo-benefício? Primeiro de tudo, pessoal, antes da gente selecionar um procedimento em específico, então a gente decidir entre preencher, né, fazer laser, enfim, volumizar, ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno versus a cirurgia, a primeira pergunta que tem que nortear a nossa decisão é: como é o nosso paciente? Existem muitas correntes, principalmente dentro da cirurgia plástica, que defendem, né, veementemente as cirurgias. Seja o lifting facial completo, né, o SMAS, o Deep Plane, todas essas outras técnicas que existem, ou até mesmo os pequenos liftings, os mini liftings, que têm ganhado popularidade justamente por serem menos invasivos e poder serem feitos em ambiente ambulatorial, ou seja, clínicas com uma estrutura com um centro cirúrgico menor, que não necessitam de uma internação prolongada ou de uma estrutura muito robusta, ao exemplo de uma estrutura de centro cirúrgico hospitalar. E as pessoas que defendem essa corrente de lifting cirúrgico, de mini lifting, né, ou de estratégias mais invasivas e mais agressivas, são justamente aquelas que têm formação cirúrgica ou que defendem o seguinte, que esse tipo de procedimento é o procedimento que tem mais diferença, o que tem mais resultado. Isso, de certa forma, é verdade, né? Não deixa de ser uma verdade, porém, nós precisamos levar em consideração qual é o nosso paciente. Afinal de contas, eu não consigo, né, indicar um lifting para uma paciente de 20 anos, de 25 anos, ou às vezes de 30 ou até 35 anos. E aí entra aquela outra corrente, a corrente que defende os procedimentos, né? A corrente menos invasiva, a corrente que fala que se você conseguir manter um cuidado desde a primeira fase da juventude, você vai conseguir chegar ali nos seus 40, 50, até mesmo 60 anos, sem a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. E essas pessoas, né, os defensores da corrente menos invasiva, eles defendem isso por quê? Porque são procedimentos menos invasivos, você tem um risco menor de complicações, a depender da mão que vai fazer esse tipo de procedimento. Você tem menos efeitos colaterais, você tem menos downtime, não precisa ficar afastado das suas atividades diárias, do seu serviço, né, do seu cuidado com a sua família, você fica de maneira totalmente independente, você faz o procedimento e já pode voltar à sua rotina normal. E o grande debate fica em cima disso, né? Eu gasto mais dinheiro, eu invisto mais dinheiro para fazer um lifting quando eu já tiver uma indicação de lift, ou eu vou me prevenindo e vou fazendo as minhas manutenções e vou tentando gerenciar o meu envelhecimento com procedimentos estéticos. A grande verdade, né, a grande resposta para essa questão, primeiro de tudo, como eu falei no começo do vídeo, é em que fase você se encontra. Se você tem um envelhecimento mais profundo, se você tem uma flacidez mais acentuada, se você tem uma idade mais avançada, é muito provável que você não se beneficie de procedimentos estéticos menos invasivos e que você tenha uma vantagem maior do ponto de vista de custo-benefício em fazer uma cirurgia. É claro que os valores, né, eles variam muito. Você vai ter que levar em consideração que você tem um pós-operatório para ser realizado. Então você vai ter que pedir às vezes afastamento das suas atividades, vai precisar de cuidados pós-operatórios, às vezes medicação, drenagem, todo aquele processo que quem faz uma cirurgia sabe.
Ou você é uma pessoa jovem que está preocupado com o processo de envelhecimento com o passar do tempo, tem ali entre seus 25 anos, 35 anos, às vezes 40, 45. E para você, o mais indicado, se você não tem tantos problemas assim, o mais indicado é que você faça esse gerenciamento de envelhecimento com procedimentos. Eu sempre indico, eu sempre tenho como premissa dentro do consultório o seguinte: a gente não pode fazer um lifting cirúrgico a cada 2 anos, a cada 1 ano. Isso é totalmente proscrito, é totalmente inviável. O que nós podemos fazer é, se você tem uma indicação um pouco mais radical, fazer o procedimento cirúrgico e manter o resultado do seu procedimento cirúrgico com procedimentos estéticos, preenchedores, bioestimuladores, hidroxapatita de cálcio, Sculptra, lasers, enfim, todas as tecnologias que nós temos à disposição para conseguir fazer essa manutenção dessa cirurgia num pós aí, né? Para garantir que você não tenha necessidade de ficar refazendo esse procedimento aí. Até porque são procedimentos grandes, são procedimentos invasivos. Por outro lado, se você ainda não chegou nessa fase, se você ainda não tem indicação de uma cirurgia, faça o gerenciamento do seu envelhecimento. Ao invés de você fazer um lifting com 50, se você fizer um protocolo interessante ali de toxina botulínica, né, manter os seus compartimentos, né, preenchidos, não ter muita variação de peso, aquele famoso efeito sanfona, hidratar bem essa pele, se alimentar bem, treinar, fazer todas as recomendações que a gente tem para os pacientes, você vai conseguir retardar esse processo de envelhecimento de flacidez. Com essas medidas que você adota, você consegue postergar isso, você consegue fazer isso lá na frente, né? Ganhar um tempo, ganhar uma qualidade de pele ali e deixar esse investimento para um momento posterior. Esse é um debate que tem muitos defensores e críticos, tem pessoas que são muito céticas, mas eu acredito fielmente que as duas coisas têm espaço na área da estética e na área da medicina. O que nós precisamos ter é sempre prudência na indicação. É claro que um paciente que tem indicação de lifting não vai se beneficiar de toxina botulínica, não vai se beneficiar de bioestimuladores, vai jogar dinheiro fora, vai perder dinheiro, mas ao mesmo tempo, é como eu falei para vocês, um paciente jovem, 30 anos, 35 anos, não tem necessidade de fazer um lift ainda, visto que nós temos excelentes estratégias e alternativas que vão conseguir manter, vão conseguir melhorar e gerenciar esse envelhecimento de uma maneira muito menos agressiva do que uma cirurgia. Nós ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários para a gente discutir sobre isso. Foi um prazer receber vocês aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.